Boa noite, seja bem-vindo à primeira Igreja Batista da Freguesia. Esse é o nosso culto pela internet e que nessa noite você esteja com seu coração aberto, porque Deus tem uma mensagem para você, aí onde você está, no conforto da sua casa. Esteja atento à voz do Senhor para aquilo que Ele quer lhe falar, né? Quero deixar um texto da palavra do Senhor, de Hebreus capítulo 3, o verso de número 7 e 8, diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação do deserto. Ou seja, Deus tem uma palavra para você e tudo que Ele quer que você faça nessa noite é ficar atento à voz do Senhor e não endureça o seu coração para aquilo que Deus quer fazer. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos agora ouvir os louvores com o pastor Marcos, para que você continue aí onde você está, adorando, bendizendo o nosso Deus. Perdoa a nossa nação, perdoa este mundo e nos dá a cura, em nome de Jesus. Amém. Jesus, Salvador.
Alegre te louvo.
tuas mãos. Nisso vivi, nisso vivi. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno de louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Boa noite, irmãos. Que Deus esteja abençoando você e sua família neste culto de adoração ao Senhor. Mesmo com a epidemia e com o isolamento social, nós estamos no ritmo de campanhas de missões mundiais. E o tema é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. E a divisa se encontra em Filipenses 4, versículos 4 e 5. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Irmãos, nesse tempo de campanha, tenho 3 pedidos a serem feitos a vocês. Primeiro, orem pelos nossos missionários que estão espalhados pelo mundo. Que Deus venha estar fortalecendo eles, cuidando de suas famílias, de suas vidas, do campo que eles trabalham. Segundo pedido, que os irmãos que adotam ou têm contato de algum missionário pelo mundo, que os irmãos estejam ligando ou mandando mensagem para eles, dizendo a eles que você está se importando, que você está orando por ele. Terceiro pedido, irmãos, vamos contribuir. Nosso alvo esse ano é de R$12.000 e as contribuições podem ser feitas na conta da igreja, por depósito ou transferência. Quando o irmão fizer isso, apenas comunique à igreja por mensagem ou por ligação, identificando o que é dízimo e o que é oferta. Vamos juntos, irmãos, transformar o mundo com a alegria de Jesus. Estamos precisando transformar o mundo com essa alegria que nós temos. Nós temos essa mensagem. Vamos transformar o mundo com ela. Que Deus assim os abençoe. Queridos irmãos, trazei vossos dízimos e vossas ofertas à casa do Senhor e aguardai provimento e cuidado da parte daquele que é dono de tudo e de todos. Servi ao Senhor com alegria. Queridos irmãos, estamos apelando aos irmãos, membros da igreja, aos contribuintes, aos dizimistas,
para trazerem os seus dízimos, fazer a entrega dos seus dízimos. Você pode trazer à igreja, entregar na secretaria. Você pode solicitar aqueles de risco que não possam sair na rua, solicitar a presença de alguém que poderá buscar em sua casa com horário marcado e a informação de quem irá. Ou você poderá fazer transferência bancária ou depósito nos caixas eletrônicos. A nossa conta, Agência Bradesco da Freguesia, agência 1804, conta 0343 10 dígito 2, 0343 10 dígito 2. Você pode também e deve, através do Zap, mandar o seu comprovante de depósito para que a contabilidade da igreja possa fazer o seu trabalho e você possa ter creditado no seu cartão de contribuinte o valor depositado. Que Deus abençoe. Oremos ao Senhor. Pai querido, graças te damos pelo privilégio de te servir. Mesmo em uma situação como esta que estamos atravessando no país e no mundo, os teus filhos estão ativos na expectativa de contribuírem para o teu reino, na esperança de que a tua palavra continue sendo anunciada. Abençoe os teus filhos que estão se mobilizando para contribuir. Abençoe aqueles que o teu Espírito está tocando no coração neste instante, para que possam contribuir, para que esta agência possa cumprir com sua responsabilidade e se manter ativa. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso de número 2. Deuteronômio 8, verso de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Queridos, a Bíblia, ela relata diversas quarentenas. Noé passou 40 dias e 40 noites numa arca, talvez a primeira delas. Imagino a dificuldade de viver ali com a família, com aqueles animais todos. Há quem diga até que a convivência e o cheiro eram insuportáveis, mas lá fora era pior. Havia ameaça de morte. Jesus também passou por uma quarentena e foram 40 dias no deserto orando. E quando ele voltou, foi tentado. Posso falar de Moisés também. 40 dias no monte e ao descer do monte com as tábuas e os 10 mandamentos, o povo havia feito um bezerro de ouro. Mas talvez nenhuma dessas quarentenas que eu relatei, entre outras que a Bíblia possa citar, tenha sido tão intensa quanto a que viveu o povo hebreu durante o deserto. Até porque não foram 40 dias, foram anos. 40 anos de peregrinação. 40 anos no deserto, 40 anos sem perspectivas, 40 anos sem nenhuma segurança, sem nenhuma garantia de futuro ou qualquer outra coisa que poderia vir. 40 anos de intenso deserto, eu diria.
E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com você. Por isso destaquei esse verso 2 do capítulo 8 de Deuteronômio, que diz o seguinte, eu vou repetir: lembrem-se como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Há uma questão muito forte no deserto. Eu diria que há uma mensagem de Deus muito grande no deserto. Deserto é um lugar de vazio, um lugar de escassez, um lugar onde não há vida, como eu falei, onde não há perspectiva de futuro, de algo que possa acontecer. No deserto, nós imaginamos que os recursos são completamente escassos. E por isso, a incerteza, a insegurança, a solidão, exatamente como temos vivido nesses últimos dias. Segundo os psicólogos, a solidão é a pior sensação que existe. É a sensação de abandono, é a sensação de que está sozinho, de que foi fechado ou trancado, às vezes, na própria vida. Como eu falei e citei no início da minha palavra, muitos homens tiveram os seus dias de deserto, seus dias de incerteza, exatamente como nós temos tido nos últimos dias, no nosso país, na nossa cidade. Só que em todos eles, em todas as vezes que a Bíblia cita um deserto, cita uma quarentena, após existe uma experiência com Deus. Foi assim com Noé, foi assim com Jesus e foi assim com Moisés. Ou seja, sempre que Deus, de alguma forma, conduz o homem para um deserto, para um vazio, alguma coisa vai acontecer. Eu diria que Deus quer nos ensinar alguma coisa. Por isso, o título da minha palavra nesta noite é A Pedagogia do Deserto. Eu queria que você pensasse nessa situação que nós estamos vivendo, o que Deus pretende falar conosco? O que Deus está nos ensinando? Porque há ensinos no deserto. Eu quero compartilhar isso com você através desse texto nessa noite. O que Deus deseja nos ensinar? Essa é a pergunta a ser feita. E a primeira coisa que eu quero compartilhar é que deserto é um lugar de autoconhecimento, um lugar de formação. O verso 2 diz assim, em sua primeira frase: lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Ou seja, é para que a gente possa trazer à nossa memória a maneira como Deus tem nos conduzido e como Ele há de nos conduzir nessa situação que nós estamos passando. Eu diria que no deserto, eu e você, nós descobrimos quem nós somos de verdade. A quarentena que temos vivido, ela vai revelar quem eu e você, quem nós somos de verdade. Ela é capaz de revelar o nosso melhor, a nossa capacidade de resiliência, mas também ela é capaz de revelar o pior de cada um de nós. Para quê? Talvez para que a gente mude, para que a gente se perceba e para que a gente mude. Foi no deserto, por exemplo, que Moisés descobre quem ele era. Quem Moisés era? Um homem educado no Egito. Um homem com recursos, com conhecimento. Mas o seu verdadeiro valor, ele descobre exatamente no deserto. Porque quando ele foi interpolado por Deus para que fosse o libertador do Egito, ele achou que não era capaz. Que ele não tinha capacidade de líder.
E tempos mais tarde nós vemos aquele homem exercendo a sua liderança, conduzindo o povo pelo deserto numa liderança, numa capacidade jamais vista até os dias de hoje. Porque não foi uma liderança de 1 ou de 40 dias. Como eu falei, foram 40 anos. Ele não guiou gente instruída, gente trabalhada emocionalmente, não. Ele guiou uma massa de escravos, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma garantia de sucesso. E ele foi capaz de liderar com sabedoria, com conhecimento. Mas quando essas coisas não eram mais possíveis, ele liderou com fé em Deus. Talvez esse seja o grande recurso a ser utilizado no momento como esse que nós estamos passando. Queridos, Deus, através deste homem, ele realizou ali inúmeros milagres e Moisés chegou ao seu objetivo. E não foi só isso. Moisés fez daquele monte de escravos uma nação, deu a ele talvez uma estrutura econômica, social, jurídica, criou leis. Ou seja, a grande capacidade que Moisés tinha foi revelada ali. Quando ele estava nulo, talvez, dos recursos que ele poderia lançar mão, Deus o capacitou. E Moisés foi capaz de liderar aquele povo. Percebe isso? Pode ser que esse momento que nós estamos vivendo venha revelar algo em nós que nós não conhecemos. Pode ser que esse momento que nós estamos vivendo nos ensine a lidar com coisas que não sabíamos que conseguiríamos outrora. Pode ser que este momento possa apresentar habilidades que nós não conhecíamos, mas que nos farão muito bem, que nos darão outras possibilidades, outros caminhos. Talvez tudo isso, como eu já disse, possa revelar a nossa resiliência, a nossa capacidade de lidar com a adversidade, de viver com menos coisas. Talvez a gente precise disso, numa certa medida. Queridos, mas, como eu falei, o deserto também pode revelar a nós coisas ruins. Sabe por quê? Foi o mesmo deserto que revelou a liderança de Moisés, a capacidade de Moisés, a fé de Moisés, que revelou também um coração de um povo maldizente, de um povo incrédulo, de um povo que saiu do Egito, embora passando por um momento de libertação, carregou consigo uma amargura muito grande, uma ingratidão muito grande e proferiu palavras durante quase toda a trajetória. Um povo que era incapaz de ver os livramentos e os milagres de Deus. Um povo talvez egoísta, que preferia talvez a escravidão, as migalhas, do que aquilo que Deus poderia, as migalhas do Egito, do que aquilo que Deus prometera e tinha por promessa a vida deles. Foi o deserto que revelou isso. Foi o deserto que mostrou como aquele povo era de fato um povo tão ingrato que de todos aqueles homens que saíram do Egito, apenas 2 teve a bênção de entrar na terra prometida. Você que está aí fechado, você que está em quarentena, você que está atravessando um momento de deserto, um momento de incerteza, o que está sendo revelado? O que Deus está revelando da sua personalidade? O que Deus está revelando do seu comportamento?
É o seu melhor ou é o seu pior? Queridos, o deserto, ele revela a nossa fragilidade. Sabia disso? É porque é nos momentos de crise, nos momentos áridos, que nós encontramos e nos encontramos com nós mesmos. E reconhecendo a nossa fragilidade, podemos ter um encontro com Deus. Ou seja, quando passamos por desertos, a nossa fragilidade aparece. Nós começamos, então, a ser tratados com Deus. Porque quando a nossa fragilidade aparece a possibilidade, se humildes formos, de sermos tratados por Deus. É como se alguém disse que todos nós somos como a lua. Temos um lado que mostramos e temos uma face oculta que ninguém vê, que só nós conhecemos. E o deserto, ele pode revelar isso. É no deserto que essa face é revelada. E se for revelada, ela poderá ser tratada. Eu gostaria que você compreendesse isso. Como se diz na psicologia, talvez o deserto seja o período de desconstrução para que algo novo seja construído. A desconstrução do nosso orgulho, da nossa altivez. A desconstrução da confiança que nós tínhamos nos nossos recursos, nos nossos conhecimentos. Porque essas coisas não funcionam no deserto. É hora de você imaginar, é hora de você pensar se na sua vida, por exemplo, as bases não foram erguidas de maneira errada. E se foram erguidas de maneira errada, é hora de desconstruir. É hora delas serem modificadas para que novas estruturas sejam montadas e você possa ser uma pessoa aprovada por Deus. Essa é a primeira questão. Essa é o primeiro ponto que eu quero compartilhar nessa noite. Deserto é um lugar de autoconhecimento. Aproveite a quarentena, o isolamento, para que Deus revele aquilo que é bom em você. Mas, se por acaso for revelado o seu pior, é o momento de desconstruir para que Deus possa tratar. Há uma segunda questão. Deserto também é um lugar de quebrantamento. O verso 2 que eu li diz assim: durante essa longa caminhada, Deus os humilhou. A melhor tradução desse verso seria: Deus levou o seu povo ao deserto para fazê-los humildes, ou seja, para fazê-los dependentes dele, Deus. Parou para pensar nisso? Como eu falei, Moisés, que talvez tivesse recursos, que talvez tivesse conhecimento, quando vai para o deserto, vai apenas com um cajado. É como se nós tivéssemos a nossa tecnologia e ela não funcionasse. Deus levou o povo ao deserto para fazê-los dependentes dele. Porque no deserto nós descobrimos que dinheiro, fama e poder não funcionam. É exatamente isso que eu tenho visto. Tem muita gente hoje desesperada, porque tudo aquilo que tinha como recurso não funciona nesse momento. Estamos reduzidos à mesma condição. Por isso que Deus nos leva ao deserto, para que tire-se essa camada de orgulho, essa camada tão forte de orgulho que muitos de nós temos e precisamos que sejam removidas. Ah, eu tenho cultura. Ah, eu tenho formação. Ah, eu tenho dinheiro. Eu tenho fama.
eu tenho história, eu tenho diplomas. Funciona? Isso impede de que alguém seja contaminado? No deserto, nós descobrimos que nenhuma dessas coisas tem valor. No deserto, eu e você, nós deixamos de pensar que somos o cara, que somos a referência, porque essas coisas deixam de ser importantes. Por isso que eu digo que uma das lições dessa pandemia é que ela está resumindo todos nós ao mesmo nível, ao mesmo patamar, ao mesmo ponto. Todos estão reconhecendo as suas fragilidades. Todos estão reconhecendo que precisam de ajuda, que precisam de socorro. Então, o deserto é a escola de Deus para o nosso quebrantamento. É uma escola de quebrantamento. Eu tenho visto pessoas se quebrantando, sim. É onde nós aprendemos que todo o poder pertence a Deus, não a homem algum. No deserto, nós somos obrigados a reconhecer que não somos suficientemente esclarecidos. Há uma novidade a cada dia. Há uma coisa nova a cada dia que eu não sabia. No deserto que estamos passando, nós somos obrigados a entender que não temos os recursos necessários que achávamos que tínhamos para manter a nossa vida. Ou seja, riqueza, cultura, vigor físico. Não valem muita coisa. Ou seja, no deserto, eu e você aprendemos que não podemos prescindir de Deus, em hipótese alguma. Descobrimos que construímos a nossa vida talvez em bases muito falsas, que nesse momento não nos servem como garantia nenhuma. Ou seja, hoje, o homem entende que a maior necessidade dele é Deus acima de qualquer coisa. Em terceiro e último lugar, no deserto, é o lugar de ouvir a voz de Deus. O mesmo verso, o verso de número 2, diz lá: e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Deus caminhou aquele povo para aquela quarentena de anos, para quebrantar aqueles homens, para que o melhor e o pior de cada um fosse revelado, e para que eles soubessem se eles estavam decididos, resolvidos, se vão ou não obedecer a Deus. Até quando a igreja do Senhor continuará brincando de obediência? Queridos, em toda a Bíblia, sempre que há um deserto, Deus fala com essa pessoa. Deus tem uma exortação. Deus tem um caminho a ser direcionado. Passamos a vida inteira, dentro e fora da igreja, talvez sem dar ouvido à voz do Senhor. Mas o deserto corrige isso. A gente aprende a ouvir rapidinho. No deserto, nós somos obrigados a ouvir, por quê? Porque não há distração, não há outro recurso. Nós somos obrigados a ouvir tudo o que relutamos durante toda uma vida. Na quarentena, brincava sobre isso. Em casa nós somos obrigados a ouvir a esposa, a ouvir os filhos, a ouvir tantas coisas. E somos obrigados a ouvir Deus. Porque não podemos mais planejar o que vamos fazer amanhã. Se Deus quiser, podemos fazer alguma coisa. Há muitos que ouvem a voz de Deus a vida toda. Ouvem sermão a vida toda e permanecem incólumes à voz do Senhor. Mas quando chega um momento como esse, não há outro jeito a não ser ouvir o que Deus está dizendo. E o que Deus está dizendo com você? O
que Deus tem falado com você. Como eu li no texto, é o lugar de ouvir a palavra de Deus. A pedagogia do deserto nos ensina que quando vem a dor, que quando vem a insegurança, quando vem o medo, ouvimos a voz de Deus e podemos abrir o coração para ela. Hebreus vai dizer a seguinte palavra. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, quebrante o seu coração. Não faça como fizeram os homens do deserto. É isso que Deus tem exatamente para você. Eu quero concluir a minha palavra dizendo que você está em quarentena. Muitos tiveram. Noé, Moisés e Jesus, dentre eles. E todos que tiveram experiências com Deus. Nós teremos as nossas. A diferença é se vamos aproveitá-la ou não, para que Deus modifique a nossa estrutura, modifique a nossa vida. Lembre-se de uma coisa, a quarentena pode isolar você de qualquer coisa. Espero que até do Covid-19. Mas há uma coisa que uma quarentena não nos isola. Da voz de Deus, da graça de Deus e do amor de Deus. Se você está no momento de incerteza, você está no deserto. Mas entenda uma coisa, há momentos que desertos são necessários. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.